Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, possa inundar completamente a vida de cada telespectador que nos assiste neste momento. É com imenso prazer que adentramos ao seu lar para proclamar a palavra de Deus. Transmitimos a todos a saudação de nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. E, como sempre, dizemos que é um prazer ter você como o nosso telespectador. Você que tem acompanhado a programação da Rede Brasil de Comunicação, TV, e também a Rede Brasil de Comunicação, Rádio, não é? Porque nós temos as duas opções. Há pessoas que alcançam apenas as ondas do rádio, mas há também aqueles onde o sinal da televisão alcança, não é, da Rede Brasil, chega, e essas pessoas acompanham a programação também através da televisão. Mas há também a possibilidade de acompanhar a nossa programação através da web. Se no local onde você reside não chegou ainda o sinal de TV da Rede Brasil de Comunicação, você pode acompanhar através da web, é claro, acessando, não é, o portal da Rede Brasil, e você vai lá em TV e vai assistir a nossa programação. Muito bem, esperamos em Deus que nestes minutos que se seguem, nós possamos aprender um pouco mais sobre como defender a fé que uma vez foi dada aos santos, conforme lemos no penúltimo livro da Bíblia Sagrada, na Epístola Universal de Judas, no verso de número 3. Neste início de programa, pedimos ao Senhor Jesus, que é o Senhor da palavra, não é? Que nos dirija em tudo o que aqui será dito e que, finalmente, tudo possa convergir para a exclusiva glória do seu nome, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, o programa O que a Bíblia diz, como sempre temos mencionado e falado aqui, não tem a intenção de criticar a fé alheia, nem depreciar crenças, quaisquer que sejam, muito menos de declarar guerra aos credos. O nosso objetivo é unicamente anunciar a doutrina cristã, a doutrina ortodoxa, não é? A sã doutrina, o ensino normativo terminante dos apóstolos. É claro que, à medida em que nós refutamos as falsas doutrinas, estamos falando, não é, da doutrina, da sã doutrina, da doutrina ortodoxa, da doutrina bíblica ensinada pelos apóstolos. E tudo isso com o intuito de oferecer ao prezado telespectador um baldrame sólido sobre o qual a nossa fé possa ser consolidada. E aqui cabe ressaltar que este fundamento, este baldrame, esta base é o próprio Cristo. É claro, não pode ser diferente. Se dizemos que somos cristãos, então devemos seguir a Cristo. De outra forma, a nossa fala não se justifica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Ou seja, a base da nossa fé não são os teólogos A, B ou C do passado ou do presente, não importa quem sejam as pessoas. O fundamento da nossa fé será sempre o Senhor Jesus. Nunca esqueça disso, meu irmão. Na igreja em Corinto,
havia uma comunidade fervorosa espiritualmente. Todavia, conquanto fosse uma igreja cristã que sobejava em espiritualidade, era também uma igreja que apresentava sintomas de infantilidade, pois agiam como crentes carnais, como crianças em Cristo. E entre os sintomas apresentados por aquela igreja, podemos citar as cisânias e o partidarismo que havia entre aqueles irmãos. Enquanto um grupo elegera Paulo como mentor, outro grupo manifestava preferência pelo eloquente pregador Apolo. E entre eles ainda havia um grupo que preferia nem seguir a Paulo, nem a Apolo, mas somente a Cristo, como se Paulo e Apolo pregassem um evangelho diverso daquele que Cristo anunciou. Quando, na verdade, nós sabemos que estes servos de Deus, tanto Paulo quanto Apolo, não é? Tudo o que eles faziam era retransmitir os ensinamentos de Cristo. Então, esse comportamento pueril dos crentes em Corintos não ficou restrito àquela comunidade, mas vem se repetindo ao longo da história da igreja. Em vários momentos, as discussões e partidarismo se fizeram notar entre aqueles que professavam a fé no Senhor Jesus. Desde os chamados pais da igreja, é um termo que surgiu por amor e respeito que a igreja devotava por seus líderes lá nos primeiros séculos, não é? Sobretudo os apologistas que se lançaram em defesa da pureza da doutrina cristã no segundo século, nós vamos encontrar, então, discordâncias no que concerne a questões doutrinárias. É importante a gente fazer esse recorte histórico, não é? Desta realidade, dessas cisânias, desses partidarismos que existiram e continuam existindo, não é? No meio da igreja, de um modo geral, não é? Sobretudo no que diz respeito às denominações cristãs, não é? É uma coisa que vem de longe, não é uma coisa que começou agora, começou lá atrás. E por isso que estamos trazendo à lume, não é? Essas informações históricas para que a gente fique bem situado no assunto que vamos abordar a partir de hoje. Muito bem. Entre os chamados pais da igreja, nós podemos ressaltar alguns, como por exemplo, Justino Mártir, não é? Que viveu entre o ano 100 e o ano 166, que depois de peregrinar por diversas escolas filosóficas, não é? Já que ele foi um filósofo, então, depois de peregrinar ali por várias escolas filosóficas, em busca da verdade, ele abandonou o platonismo, ele era platônico, por assim dizer, não é? Então ele abandonou o platonismo e converteu-se a Cristo, tornando-se o primeiro pai apologista da igreja. E aí ele desenvolveu um profícuo trabalho apologético, inclusive abriu em Roma uma escola para ensinar as doutrinas cristãs, não é? Um outro pai, considerado pai da igreja, que também é muito conhecido de quem estuda a história da igreja, foi Tertuliano, que é considerado o principal apologista da igreja ocidental e também um primeiro teólogo cristão a escrever no idioma latim. Não é? Pois bem, e nós temos ainda outros pais da igreja que nós podemos citar. Por exemplo, Clemente de Roma, não é? Inácio de Antioquia, Papias, Policarpo, Teófilo, Aristides, Cipriano, Orígenes e muitos outros, que se nós fôssemos citar aqui, certamente este programa seria só para citar o nome desses considerados pais da igreja e o que eles fizeram, ou parte daquilo que eles fizeram. Muito bem, todos esses homens, eles contribuíram, não é, em maior ou menor escala em defesa da pureza doutrinária do cristianismo. No entanto, desde então, as divergências doutrinárias
Inclusive, algumas irreconciliáveis se fizeram notar, e tudo isso por conta da intervenção humana no que concerne à tentativa de explicar a revelação do plano da redenção de Deus para o homem. Assim, mesmo com todo o esforço por parte daqueles que defendiam a fé cristã ortodoxa, aos poucos, alguns desvios doutrinários foram sendo propalados no meio do povo. E alguns deles atravessaram os séculos e têm chegado até nossos dias. Muitas vezes, mudam-se apenas a roupagem, ou muda-se apenas a roupagem, mas o veneno é o mesmo, o desvio doutrinário é o mesmo. E o programa, o que a Bíblia diz, está aqui exatamente para trazer a lume esses desvios doutrinários e, à luz das Escrituras, refletirmos, não é, na palavra de Deus, trazendo, como já falamos, não é, a doutrina ortodoxa, a sã doutrina esposada, não é, na palavra de Deus. Por tudo isso é que surgiram os vários concílios. Você que me assiste já deve ter ouvido falar, não é? Se você não é um estudioso da Bíblia, da história da igreja, mas pelo menos você já ouviu falar nos concílios que aconteceram ao longo da história da igreja, não é? Esses concílios vieram exatamente por esses desencontros, não é? Por essas heresias que apareciam desde o início no meio do povo. Então a liderança se posicionava contra essas heresias e então eram convocados concílios, não é, para se defender a fé cristã. O termo concílio procede do latim concilium e significa conselho, assembleia. Portanto, podemos dizer que concílio é uma reunião de representantes da igreja, da liderança da igreja, cujo objetivo é deliberar acerca da fé, da doutrina, costumes e também da disciplina eclesiástica. De acordo com as Escrituras, nós vamos encontrar que os apóstolos se reuniram em pelo menos 3 ocasiões distintas, que nós poderíamos denominar hoje de concílios, não é? Então, a palavra de Deus nos mostra, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, pelo menos 3 ocasiões distintas em que os apóstolos de Cristo se reuniram no que seria chamado hoje de concílio. Eles se reuniram exatamente para decidir sobre temas importantes na comunidade cristã primeva. A primeira reunião, né, eles fizeram para eleger Matias em lugar de Judas Iscariotes e, é claro, aguardar a chegada do Consolador. Na segunda reunião, eles se reuniram, claro, para decidir, ou seja, com o objetivo de instituir o diaconato. E a terceira reunião deu-se para discutir a respeito de imposições que os cristãos judaizantes buscavam impor sobre os cristãos gentios. Muito bem, nós vamos prosseguir com essa abordagem. Vamos fazer uma pausa e logo em seguida retomaremos a reflexão. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o programa O que a Bíblia Diz. E queremos mais uma vez transmitir a saudação do nosso pastor presidente, do pastor Ailton José Alves, a você que tem nos honrado com a sua audiência. Nós estamos agradecidos a Deus, nós somos agradecidos a Deus pela sua vida. Continue ligado, não é, antenado na programação da Rede Brasil de Comunicação. Muito bem, nós concluímos o momento passado, antes da pausa, falando sobre as 3 reuniões que nós vamos encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos, convocadas pelos apóstolos, pelos líderes da igreja, não é? Que hoje seriam certamente chamadas de concílios, não é verdade? Nesta última, ou seja, na última reunião que nós citamos, está lá no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Esta última reunião ela é considerada
do ponto de vista histórico, o primeiro concílio da igreja, não é? Que aconteceu lá em Jerusalém e, como já dissemos, é relatada no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. E esta reunião, ela surgiu em decorrência, este concílio, né, por assim dizer, surgiu em decorrência da necessidade de um posicionamento firme e contrário da liderança da igreja quanto à imposição de cristãos judaizantes no que diz respeito ao rito da circuncisão ou seja, sobre os crentes gentios convertidos a Cristo. E aí os cristãos judaizantes colocavam essa prática, ou seja, a circuncisão, como elemento coadjuvante para a obtenção da salvação. Ou seja, alguns crentes da Judéia, judeus convertidos a Cristo, não é, ensinavam que se o novo convertido gentio não se deixasse circuncidar, então não seria salvo. Ele só seria salvo, ou seja, um gentio que se convertesse a Cristo só seria salvo se permitisse ser circuncidado, não é? Então isso ocasionou uma disputa acirrada entre os irmãos. É só ler lá no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Então ali surgiu uma disputa acirrada, dando ensejo a esta reunião de emergência para se dirimir as dúvidas e afastar qualquer ensino que contrariasse a simplicidade do Evangelho de Cristo. Na ocasião, tomando a palavra, o apóstolo Tiago explicou aos presentes que os gentios convertidos a Cristo também faziam parte do plano da redenção e que estes não deveriam ser perturbados com mandamentos que eles, os apóstolos, não haviam ensinado. Então a gente já observa aqui que lá no início da igreja, na igreja incipiente, naquele primeiro momento da igreja, já aparecia gente ensinando algo diferente da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos que receberam diretamente de Cristo a orientação, eles passaram cerca de 3 anos e meio num discipulado intensivo. Então aquilo que eles receberam do Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo também, quando passou aquele período ali na Arábia, recebeu do próprio Jesus. Nos seus escritos, não é? Ele diz, assim como recebi do Senhor, também vos ensinei. Então, havia já pessoas ali ensinando, não é? Doutrinas contrárias ou diferentes daquelas que os apóstolos, que receberam diretamente do Senhor Jesus, transmitiam, não é? Muito bem. Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versos 23 e 24, nós lemos o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, ou seja, a igreja, né, reunida juntamente com a sua liderança, aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, e Síria, e Cilícia, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, o que os apóstolos estão dizendo aqui, nesse texto, é que algumas pessoas, por conta própria, sem ter a anuência dos apóstolos de Cristo, decidiram criar o seu próprio sistema doutrinário. E o pior, decidiram não só criar este sistema, um sistema doutrinário, mas sair ensinando e divulgando abertamente nas igrejas, entre os gentios convertidos, esses falsos ensinamentos. Portanto, os apóstolos decidiram, em assembleia, desmascarar esses falsos ensinadores e desautorizá-los publicamente através de um documento redigido para esse fim. E o documento é esse, que está lá no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Depois disso, houve ao longo da história da igreja, vários outros concílios, a saber, em 325, o primeiro concílio de Niceia, momento em que se combateu as heresias de Ário, presbítero em Alexandria, não é? Que, entre outras coisas,
pregava que o Filho, se referindo a Jesus, não é? O Filho e o Pai não eram a mesma pessoa. Segundo, ele ensinava também que o Filho foi criado pelo Pai. Em terceiro, que houve um tempo em que o Filho ainda não existia. Doutrina que ficou conhecida como arianismo e que foi exatamente combatida neste primeiro concílio de Nicéia. 381, no ano de 381, aconteceu o primeiro concílio de Constantinopla. Em 432, o concílio de Éfeso, momento em que foi combatido o nestorianismo, promovido por Nestório, patriarca de Constantinopla, que confundia natureza e pessoalidade de Cristo, pregando que Cristo era, na verdade, duas pessoas distintas. Em 451 aconteceu o concílio de Calcedônia. Em 553, o segundo concílio de Constantinopla, e por aí vai uma extensa lista de concílios convocados para solucionar divergências doutrinárias e dogmáticas e também teológicas, muitas vezes, como já falamos, irreconciliáveis. Obviamente que não há nenhum conflito na revelação escrita, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas na compreensão que os homens têm desta revelação. Então o problema não está na Bíblia, o problema não está na revelação, o problema está no homem que entende equivocadamente, não é? Aquilo que Deus revelou e está registrado na sua palavra. Pois bem, revisitamos um pouco a história desses concílios, não é? Para checarmos também essa questão dos conflitos doutrinários, exatamente para mostrar que nada disso é novo. Os embates teológicos em torno dessa ou daquela escola de interpretação bíblica é algo que remonta, inclusive, ao Antigo Testamento, não é? Ou seja, é antes mesmo da formação da Igreja de Cristo. Então, feitas essas considerações, vamos dar início a uma série de programas tratando sobre um assunto que tem inquietado muita gente boa, que não usa de parcimônia quando o assunto é estudar a palavra de Deus. Do outro lado, há um séquito enorme de pessoas que pensam que sabem, mas não sabem que não sabem. E essas últimas são terrivelmente apressadas em tirar conclusões, em geral, precipitadas. E o pior é que essas conclusões que se tornam públicas, mormente porque vivemos na era da informação automática, na maioria das vezes, agridem a dignidade alheia. Via de regra, essas pessoas que demonstram um fervor exacerbado por um sistema teológico, montado por um teólogo, não é? Sequer tiveram o cuidado de estudar a fundo os seus próprios pressupostos. Então seguem por aí postando nas redes sociais asserções alheias sobre determinado assunto e não citam sequer as fontes, não é? Fazem uma leitura muito superficial de alguma obra, não é? Se apaixonam pela exposição daquele teólogo, daquele autor, então assumem como sua a posição daquele autor, daquele teólogo, e aí sai por aí, não é? Chamando as pessoas para a briga, para defender aquela posição, sem ter sequer estudado do ponto de vista histórico, não é? A construção, como surgiu aquela doutrina, se aquela doutrina realmente está de acordo com o que diz a palavra de Deus. Muito bem. Então, diante desse contexto, com a graça de Deus, nós queremos falar um pouco sobre a doutrina da predestinação. E eu quero logo adiantar que nós não somos nem calvinistas, nem arminianos. Nós somos bíblicos, por assim dizer. E quando digo que somos bíblicos, significa que para entendermos a doutrina da salvação, a doutrina da predestinação, nós não dependemos dos sistemas nem de Calvino, nem de Armino, nem de Pelágio e nem de qualquer outro teólogo da história. Não. Nós dependemos unicamente daquilo que há 2000 anos foi ensinado por Jesus Cristo e depois foi repassado pelos apóstolos aos primeiros irmãos,
e que foi passando até nós e chegou até nós. Então nós estamos cientes também, claro, de que as divergências elas vão continuar existindo. Não é? Um crê de uma forma, outro crê de outra. E é exatamente por isso que, ao iniciarmos o programa hoje, nós começamos falando um pouco dessa batalha histórica dos concílios. Né? Citamos aqui alguns concílios que aconteceram exatamente para dirimir, não é? e combater determinadas heresias. Não é? E esses concílios eles funcionavam exatamente em defesa da sã doutrina, e isso ao longo da história, não é, da igreja, nós vamos encontrar isso aí. Em nossa abordagem, não vai nenhuma crítica a qualquer igreja ou credo. Cada igreja tem a sua praxis teológica. Como o programa é patrocinado e dirigido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é óbvio que abordaremos o tema a partir do viés bíblico-teológico confessional de nossa igreja. Se você crê de outra forma, nós respeitamos. E tudo o que pedimos aos contradizentes é que respeitem também a nossa fé. Pois bem, ao longo dessa série, com a graça de Deus, estaremos respondendo às seguintes questões. A doutrina da predestinação é bíblica? O que é o livre-arbítrio? O homem possui o livre-arbítrio? O que entendiam os chamados pais da igreja, inclusive Agostinho de Hipona, ao longo de 1500 anos de história da igreja sobre o livre-arbítrio? O homem pode decidir sobre a salvação oferecida por Deus? Como conciliar a soberania de Deus com o livre-arbítrio do homem? A Bíblia ensina a predestinação fatalista? O crente salvo pode perder a salvação? Jesus morreu por todos os homens ou somente por alguns? São perguntas como estas que nós vamos estar, se Deus permitir, respondendo ao longo desta série. Esperamos em Deus que essa abordagem sirva para a edificação do corpo de Cristo e que o nome do Senhor Jesus seja para sempre glorificado. Se você se interessou pelo tema, então convide outros amigos, conhecidos, para acompanharem o programa O que a Bíblia Diz, que vai ao ar aos sábados, às 10h30 da manhã e aos domingos, às 9 horas, tendo a sua reprise nas terças e quintas-feiras, às 10h30 da noite. A nossa oração é que a graça de Deus continue derramada sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém.